O que é o IDP? A atenção integrada às doenças prevalentes na infância, a IDP, é uma abordagem da atenção à saúde na infância, desenvolvida originalmente pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, caracterizando-se pela consideração do conjunto de doenças de maior prevalência na infância. Mas para que ele serve? O IDP tem por finalidade promover uma rápida e significativa redução da mortalidade na infância, além de estabelecer um canal de comunicação com a mãe ou responsável pela criança, de modo que ela aprenda a identificar os sinais de risco em relação à saúde da criança e possíveis retornos à unidade de saúde, além de identificar sinais clínicos que permitam a avaliação e classificação adequada do quadro e fazer uma triagem rápida quanto à natureza da ação requerida pela criança, o encaminhamento urgente a um hospital, tratamento ambulatorial ou orientação para cuidados de vigilância no domicílio. E como se usa o IDP? Para usar o IDP, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, avaliar a criança doente de 2 meses a 5 anos de idade, ou de 1 semana a 2 meses de vida. Nessa etapa, se realiza um histórico de saúde da criança, mediante perguntas adequadas e um exame físico completo. Segundo, classificar a doença, na qual será determinada a sua gravidade. Em seguida, seleciona-se uma categoria ou classificação para cada um dos principais sinais e sintomas. As classificações não constituem um diagnóstico específico da doença, mas são categorias utilizadas para identificar o tratamento. Terceiro, quando classificar a doença, utilizar o tratamento identificado para a mesma. Quarto, tratar a criança significa proporcionar atendimento no serviço de saúde, incluindo a prescrição de medicamentos e outros tratamentos a serem dispensados no domicílio, bem como as recomendações das mães para realizá-los de forma correta. Quinto, aconselhar a mãe ou o acompanhante implica avaliar a forma pela qual a criança está sendo alimentada e proceder às recomendações a serem feitas à mãe sobre os alimentos e líquidos que devem ser dados à criança, assim como instituí-la quanto ao retorno ao serviço de saúde. Sexto, a atenção a crianças de 1 semana a 2 meses de idade é um pouco diferente daquela que é prestada a crianças das demais idades. E sétimo, consulta de retorno, que consiste no acompanhamento do estado de saúde da criança após a doença. E quem usa? São 3 tipos de profissionais que utilizam o IDP. Primeiro, facilitador. Trata-se da pessoa que atua como professor ou multiplicador nos diversos cursos de IDP. Segundo, docente. É o profissional que é professor de escola de medicina ou de enfermagem que participa dos cursos de IDP. Terceiro, profissionais do nível operacional. Trata-se do médico ou enfermeiro que atua nos serviços de saúde, priorizando os integrantes da equipe de PSF. Mas tia, eu não entendi. Pode explicar de novo? Ao invés disso, vamos a um exemplo para você entender melhor. Ângela tem 15 meses de idade. Sua mãe levou à unidade de saúde, pois estava com diarreia. Ao consultar a criança, a enfermeira verifica que a criança está conseguindo mamar, não está vomitando e não apresentou convulsões. A mãe refere ainda que Ângela está com tosse há 8 dias. Nega febre e problemas de ouvidos. A mãe refere ainda que Ângela mama na mamadeira 6 vezes ao dia e que come papa de arroz e feijão 2 vezes ao dia. Não tem hábitos de dar frutas, verduras e legumes à criança e que depois que Ângela começou a tossir, o seu apetite diminuiu. Ao exame, a criança está com 6 quilos,
temperatura de 38,5, 42 respirações por minuto, sem tiragem subcostal, com sibilância leve, não está letárgica, os olhos não estão fundos e bebe avidamente com sede. O sinal de prega volta imediatamente. A criança não apresenta rigidez de nuca nem outros sinais de agravamentos. Observa-se também um emagrecimento acentuado e palidez palmar leve. Não tem edema nos pés e o seu cartão de vacina apresenta vacinas anotadas de BCG, VHB, primeira, segunda e terceira dose, VOB tetra, primeira e segunda dose e terceira, e rotavírus, primeira e segunda dose, e tríplice viral, primeira dose. Ao observar os sinais e sintomas de Ângela, podemos fazer 3 diagnósticos. O primeiro é diarreia sem desidratação, pois não há sinais suficientes para classificar como desidratação ou desidratação grave. O tratamento a ser seguido é dar alimentos e líquidos para tratar a diarreia em casa, conforme o plano A, tratar a diarreia em casa do IDP, onde irá se ensinar líquidos que podem ser oferecidos a crianças à mãe. Uma criança que é classificada como sem desidratação também necessita de alimentos e a mãe precisa ser orientada sobre os sinais de piora e quando deve retornar ao serviço de saúde. As recomendações sobre alimentação e informação sobre quando deve retornar estão no quadro. Aconselhar a mãe ou o acompanhante do IDP. Informar a mãe sobre quando retornar imediatamente, seguimento em 5 dias se não houver melhora. O outro diagnóstico é pneumonia grave ou doença muito grave, pois a criança apresenta respiração rápida, 42 respirações por minuto, tosse a 8 dias e leve sibilância. O tratamento a ser seguido é dar a primeira dose de um antibiótico recomendado e referir urgentemente ao hospital. E o terceiro é de anêmica e desnutrição grave, pois os sinais são emagrecimento acentuado visível e palidez palmar leve. O tratamento a ser seguido é dar vitamina A, tratar a criança para evitar hipoglicemia, recomendar à mãe a manter a criança agasalhada e referir urgentemente para o tratamento. Quando realizamos um olhar mais crítico no estado de saúde da criança, a pneumonia, a anemia e a diarreia são consequências da desnutrição grave que a criança apresenta.